Olá, como eu havia prometido dar algumas aulas sobre autoestima, autoimagem, eu quero começar essas aulas com uma aula que é de um livro que eu já li faz um tempo e que impactou muito a minha vida, que é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. E esse livro, nos traz um conceito e uma amplitude do quanto a rejeição ela é capaz de atrapalhar a nossa vida como um todo a ponto de nos paralisar. Paralisar, assim, a nível de trabalho, social, ministerial, espiritual, todas as áreas da nossa vida, ela é afetada quando a gente não trabalha a rejeição. Então, deixa eu começar compartilhando aqui com vocês um slide, que eu sou desse tipo de pessoas. Eu gosto de dar aula com um slide, que aí vai ficando visual, a gente vai trabalhando, além do visual, trabalha o auditivo e a gente vai falando aqui. É a primeira vez que eu mexo aqui no Zoom para fazer isso, então eu espero que eu consiga. Eu espero. Eu acho que sim. Então tá aí para vocês a capa do livro, é essa aí, ó, A Raiz da Rejeição. É um livro pequeno, os capítulos são pequenos, mas muito profundo. Traz experiências que a Joyce Meyer viveu na vida, no casamento, na criação de filhos, e isso é muito importante. Então eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas eu vou fazer um pocket aqui, eu vou tentar trazer assim um pouco daquilo que eu aprendi, que eu vi quando li esse livro. Então, quando eu montei esses slides, que eu já apresentei para algumas aulas, eu até coloquei workshop, que é a primeira vez que eu apresentei, eu fiz um workshop sobre esse livro, porque de tão profundo que eu achei esse livro, e ele é, para quem já leu, sabe o quanto que é. Ela começa com esses dois versículos, não, ela começa com essa frase, os versículos a gente vai ler daqui a pouco, que diz assim, ó, frutos podres vêm de raízes podres, e frutos bons vêm de raízes boas. O fruto em nossa vida tem origem onde estivermos enraizados. Então, é uma pergunta. No mundo espiritual, não tem como a gente viver no meio termo. E isso eu tenho aprendido na prática. Então, ou a gente está enraizado em Jesus, que é uma árvore, uma raiz boa, ou a gente está enraizado na nossa ferida. Porque eu nem vou falar no diabo, porque às vezes, muitas das vezes, a gente coloca muita culpa nele e ele não tem culpa de nada daquilo que a gente coloca. Muitas das vezes, a causa de todas as nossas paralisações, a causa das coisas não acontecerem na nossa vida, ela está nas nossas feridas. Quando a gente começa a viver olhando a nossa vida pela perspectiva da ferida e para de olhar a nossa vida com a perspectiva de Jesus, a perspectiva do céu, que é totalmente diferente. Gente, as feridas, elas sempre vão existir na nossa vida. E digo mais, elas sempre vão querer nos revisitar. Naquele momento que a gente estiver mais triste, alguns momentos da nossa vida, lá vem gatilhos que abrem e traz, né, o Augusto Cury fala que é as janelas killer, que são janelas de serial killer mesmo, que quando uma se abre, um gatilho, outras vão se abrindo automaticamente e vai trazendo a gente, assim, sentimentos, emoções que provavelmente a gente viveu num passado muito remoto e que se a gente não vigiar as nossas emoções, a gente é automaticamente colocado nesse lugar e esquece de olhar a nossa vida com a perspectiva do céu. É por isso que como que é importante a gente viver uma vida de relacionamento com Jesus. E essa vida tem que ser todos os dias. A gente não toma banho todos os dias? Assim espero, né? A gente não come todos os dias, a gente não faz a nossa higiene de todos os dias. Então, a higiene da nossa alma, o nosso coração, ele tem que ser ministrado também todos os dias.
porque é muito fina essa linha que tira você do céu e te coloca na sua na sua ferida. Isso eu posso provar porque não pense que a gente, eu no caso, né, como psicólogo, alguém que conhece a ciência, não passa por isso. Pelo contrário, eu sou muito afetada por isso. Então é algo que eu vivo na prática, que se eu não estiver ali todos os dias, vivendo o meu relacionamento com Jesus, sair desse lugar do céu e ir para o lugar da ferida é rápido. E voltar não é tão rápido assim. Então, por isso que a gente precisa vigiar. Eu coloquei dois textos aí que falam sobre isso. O primeiro está lá em Mateus, versículo 7. Eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Então, nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós damos. Então, pede uva, vai dar uva. Pede erva daninha, vai dar erva daninha. Pede maracujá, vai dar maracujá. Não tem como, não tem meio termo. Romanos 12. Vamos lá, Romanos, o livro de Romanos. Cadê você, Romanos? Achei. 12, 2. Capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo, gente, ele é totalmente destrutivo para nossas vidas. Mas transformam-se pela renovação da sua mente. Outro livro que a Joyce Meyer ela escreveu que é o campo de batalha da mente. Então nós sabemos que a nossa mente é o lugar das maiores batalhas. Mais um reforço do quanto é importante a nossa vida de relacionamento com Jesus. Mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente, o que esse texto está querendo dizer? Se você não conseguir transformar a sua mente, renovar ela com a perspectiva do céu, nós não vamos ser capazes de experimentar nem comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, tá aí um dos porquê muitas das vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente já recebeu até como profecia, como palavra de Deus mesmo, porque a gente não conseguiu vencer a nossa própria mente, que é as feridas, as guerras internas. Eu coloquei uma frase aí, primeiro eu coloquei assim, ó, Jesus foi rejeitado. Eu vou até colocar, ler esse versículo, Isaías 53, né? Vamos lá, Isaías. Isaías 53, versículo 3, diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, gente, nós sabemos que na cruz Jesus levou sobre si todas, todas as nossas dores. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Ele foi rejeitado para que a gente não viva essa rejeição em nós. Então, se a gente viveu essas raízes de rejeição, se a gente viveu isso na nossa vida, a gente tem a. Peraí, tô colocando ali para carregar. A gente ter a certeza de que Jesus já levou isso na cruz, isso não pertence mais a gente, isso é algo que não cabe à nova criatura, a que eu um dia me tornei, nós um dia nos tornamos. Então, eu coloquei uma frase que é minha, a rejeição, eu sei, como psicóloga, que a rejeição ela é dolorosa. Não ser aceito dói, mas expor nossas fraquezas acelera o nosso sucesso e cura. Como assim, Angélica, expor? Nós precisamos ter pessoas que sejam, eu quero deixar assim, ó, abrir um parênteses aqui, essas pessoas têm que ser maduras e confiáveis.
né? Madura já subtende-se que seja confiável, mas eu quero deixar isso, esse reforço assim, porque eu já tive experiências de compartilhar as minhas dores, e às vezes as nossas dores são dores profundas, são coisas assim, com fel mesmo. E se a gente não souber escolher as pessoas maduras para nos expor, nós vamos ser, em vez de receber palavras de cura, nós vamos ser mais rejeitados ainda, julgados, entendeu? Então, tenham esse cuidado de escolherem pessoas maduras e confiáveis, que já tem uma caminhada, já está, principalmente assim, uma caminhada de vida maior do que a sua. Então, viver sozinho, porque a rejeição, a ferida, ela vai nos levar para viver uma vida de isolamento e rejeição. E é totalmente, o processo de cura é totalmente o contrário. A gente precisa expor para a gente ser curado. Porque a pessoa que está de fora da nossa ferida, de fora do nosso problema, ela vai olhar com outra perspectiva. E nós que somos, né, declaramos a nossa fé em Jesus, nós vamos falar, a gente vai escolher pessoas que também professam essa fé, então elas vão olhar para nós com a perspectiva do céu. E isso vai trazer cura. E a cura, né, essas palavras traz cura mesmo. Então, identificando a raiz da rejeição. A rejeição ela é uma ferida que fica lá na alma. Causa, geralmente, até os 12 anos é onde a gente absorve essas feridas. Na forma de como os nossos pais, as pessoas nos trataram, os professores, pessoas que se fizeram autoridade na nossa vida, que são os pais, principalmente, professores, pastores ou padres, qualquer pessoa que se colocou tio, familiares, de uma forma geral, se colocaram como autoridade na nossa vida e a forma que eles nos trataram, palavras que falaram a nosso respeito, a maneira que foi entoada essas palavras e a forma em que eles viviam em si, porque às vezes eles nem falavam diretamente para nós, mas a forma como os nossos pais viviam influencia e traumatiza e causa feridas. Então, até os 12 anos é onde, vou dizer, até os 7 anos é onde o nosso cérebro está em construção. Então, tudo que eu falar para uma criança até os 7 anos, ela vai levar como verdade, e aquilo vai ficar assim consolidado dentro do sistema cognitivo dela. Então, eu coloquei até os 12 anos, que às vezes tem criança que ela vai amadurecer mais e outras não. Então, manifestação de uma rejeição é uma identidade distorcida. A gente não vive uma identidade de Jesus, a verdadeira identidade. A gente distorce tudo a nosso respeito. Então, a gente começa a se ver como alguém não merecedor, alguém que não é capaz, e muitas outras coisas começam a acontecer na nossa vida por conta dessa identidade distorcida. Ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição. Não tem como um ser humano passar por essa vida e escapar, porque as relações, elas são necessárias, como eu falei, a gente precisa, não tem como viver sozinho, mas muitas das vezes as relações, elas ferem, elas nos curam, mas nos ferem também. Então, mas essa troca é que vai trazendo para nós um senso de. É dessa forma que a gente vai construindo os nossos valores, os nossos princípios, nessas trocas, nas relações que a gente tem. Então, por isso que ninguém consegue passar na vida escapando totalmente dessa ferida de rejeição. Então, como que essa imagem distorcida ela se apresenta na vida das pessoas? Se apresenta como rebelião, pessoas que vivem assim, é do contra, né, em rebelião, ira, amargura, inferioridade, autoimagem pobre. Por isso que eu quis falar sobre isso primeiro,
falar sobre a rejeição antes de começar a falar sobre a autoestima. Escapismo. O que que é o escapismo? É você fugir da realidade. Não tem aquela pessoa que vive um mundo, seria assim, um Alice no País das Maravilhas, vive no mundo que não é real, ela começa a criar uma, um mundo paralelo na mente dela e muitas das pessoas, e esse mundo começa a ser real na vida dela, para poder ela minimizar o sentimento, o que a ferida causa nela. Então, incluindo sonhar acordado e vícios. Os vícios, né? Qualquer tipo de vício é uma forma de escapismo, de você fugir da realidade. E esse sonhar acordado aqui, eu não estou falando de sonhos proféticos, de visões, eu não estou falando nisso. Eu estou falando assim, vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Uma pessoa querer uma vida de muitas riquezas e não trabalhar. É impossível, é incongruente você querer viver uma vida de muitas riquezas e não trabalhar, entendeu? Então, é, é uma, um exemplo para vocês conseguirem entender o que que é esse som acordado. Que são pessoas que ficam, um dia eu vou viajar, eu vou viver. Não que isso não possa acontecer, pode, mas com uma pessoa rejeitada, uma pessoa que vive isso para escapar da realidade dela, vai ser difícil. A pobreza, né? A gente tem aprendido isso com o livro mesmo, A Raiz, não, o livro do Denis, Riqueza e Generosidade. O quanto que a pobreza ela é um resultado de você não viver a identidade que Jesus te chamou para viver. Não olhar para você mesmo com a perspectiva do céu. Ela te traz uma pobreza não só física, que ela vai produzir realmente na sua vida física, mas começa no espiritual, né? No emocional, em todas as áreas. Medos de todos os tipos, desrespeito, competição, ciúme, perfeccionismo, que muitas das vezes as pessoas colocam o perfeccionismo como sendo algo assim, até assim, uma qualidade. Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo nos lugares, tudo arrumadinho, tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado. Mas a gente tem que cuidar, porque o perfeccionismo ele também está ligado a uma rejeição. Então, eu não vou entrar muito nas questões psicológicas em si. Eu quero dar uma aula que seja assim acessível para qualquer tipo de pessoa que ouvir, porque se eu for entrar nisso na psicanálise, aí eu tenho explicação por que que a pessoa se sentiu, ela vai para o perfeccionismo, porque lá na infância dela, para resumir, ela se sentiu muito suja, muito impura, então ela tem que deixar tudo muito bem arrumado e limpo para que ela conseguir se sentir melhor. Então, resumindo, é isso aí. Aqui está uma boa nova. Nós podemos ser livres do poder da rejeição, da, das consequências, daquilo que a rejeição traz para nós, disso tudo aí, de medo. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, da pobreza, dos vícios, de tudo, da competição, da inveja, de tudo. Nós podemos ser livres disso. Isso é a coisa mais importante que eu quero deixar aqui hoje. Com toda essa rejeição durante a nossa vida, nós vamos criando muros de proteções emocionais. Nós vamos criando fortalezas mesmo na alma para tentar nos proteger. É uma coisa de o nosso cérebro tentando nos proteger, né? Ele vai trazendo essas orientações para nós, para que isso
seja uma forma, sendo que esses muros de proteções, em vez de proteger, vai nos afastar mais ainda e trazer mais feridas. Primeiro muro de proteção é votos secretos. Não tem assim, ó, quando você é rejeitada, é ferida, você fala assim, ó, eu nunca mais vou falar com isso. Uma pessoa passa por uma separação, um divórcio, primeiro voto que a pessoa faz, eu nunca mais quero saber de homem, eu nunca mais vou me casar. Sendo que isso não é verdade, porque ninguém nasceu para estar só um. Nós nascemos, nós somos seres sociáveis, nós precisamos um do outro. Então, são votos mentirosos, mas que a gente faz tentando nos proteger, e isso vai cada vez mais levando a gente a olhar a vida na perspectiva da ferida. Então, a gente vai fazendo essas promessas, esses votos dele. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou falar desse jeito com o homem, eu nunca mais vou me deixar ser acessível ainda, eu nunca mais vou receber pessoas na minha casa, porque pessoas chegarem, fizeram isso, eu vou. Tantos outros votos que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer para você à medida que você vai ouvindo isso. E eu quero também que, à medida que você vá ouvindo essa aula, pega um caderno, pega um papel aí e tudo que o Espírito Santo trouxer à sua mente, escreve para que você possa identificar quais são os mecanismos de defesa que você, quais são esses muros de proteção que você está, de alguma forma, vivendo, que você fez, né? Você de alguma forma identificou na sua vida para que você possa de alguma conscientemente, de forma consciente, começar a se livrar disso daí. Fingimento, não tem aquela pessoa que ela vai vivendo fingindo ser alguém que ela não é. Isso é muito difícil. São as máscaras, né? As pessoas elas vão colocando máscaras sociais para se permitir estar em alguns lugares, para viver algumas coisas. E quando ela chega dentro de casa, bota a cabecinha dela no travesseiro, ali revela quem nós somos de verdade. Então, assim, na hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, estamos lá sozinho, só você e Deus, ali é você de verdade. Então, nunca a gente tem que transformar todas as coisas que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós. Fora isso, nunca mude quem você é para se para entrar no molde de alguém ou de um grupo ou e isso pode ferir profundamente você por conta disso. Autodefesa, a pessoa o tempo todo ela está se defendendo, ela não consegue ouvir uma crítica, ela não consegue ouvir uma disciplina ou coisa assim, todo o tempo ela vai estar no modo defensivo. Defesa verbal, aí ela vai se defender verbalmente, ela nunca vai aceitar que alguém fale, ela sempre vai retrucar. Conhece pessoas assim? Mas tem. As pessoas compram proteção. Geralmente, pessoas que são muito feridas e conseguiram ter muito dinheiro, elas vão começar a comprar proteção. Tipo assim, como assim, né? Elas vão querer pessoas que não falem a verdade perto delas, elas compram aquilo com presentes, com uma vida legal que ela está ali oferecendo para aquela pessoa, tudo, para aquela pessoa sempre falar dela de forma positiva. Ela nunca vai permitir que essas pessoas falem nada que vá trazer para ela conserto mesmo. Perfeccionismo, a gente já falei sobre isso. Como que a gente consegue se livrar disso? Primeiro, nós precisamos tirar uma máscara que se chama orgulho. A gente precisa, assim, ó, se despir disso, abrir mão de todo o nosso ser mesmo e reconhecer esses padrões da nossa vida. Sem isso,
a gente não consegue mudar. Acredite, acredite, você não é o que você viveu até hoje. Você não é o que dizem a seu respeito. Então, se perdoe. Então, perdoa-se. Entendeu? Então, as, a gente tem a tendência de dar muita importância o que os outros dizem sobre nós. Mas a maior importância que a gente deve dar é o que o céu está dizendo a nosso respeito. Então começa a trocar esses padrões na sua vida, em vez de ficar, o que que o fulano está pensando a meu respeito? Olha, se a gente for entrar nessa neurose, são tantas coisas que a gente não vai conseguir dar conta de que tudo, eles podem pensar qualquer coisa. A única coisa que a gente precisa dar, assim, atenção é o quanto que Jesus, o que que Jesus tem pensado a meu respeito, e viver isso. Busque um relacionamento profundo com Deus. Então, isso é o primordial, é o alicerce para qualquer coisa que você queira na sua vida. Empregue a sua mente de coisas novas. De vídeo, eu botei assim, né? Vídeo, livro, curso, curso, vídeo, livro, que edifique. Coisas que é, vão trazer para vocês cura. Então, os nossos olhos, todos os nossos sentidos, eles são portais. Então, leia, assista vídeo, faça cursos que vai te dar, que vai trazer para você cura para isso. E não tinha como eu, como psicólogo, não falar. Terapia, mentoria. Tenha pessoas, tenha conselheiros aí perto de vocês. Busque isso. Não tem como a gente viver. Não tem uma pessoa no mundo que consegue viver só. A solidão, ela adoece. Todo rejeitado dá um jeito de criar uma situação para se sentir ainda mais rejeitado. Quanto mais a gente muda, mais felizes nós somos. É difícil, gente, mudar. A mudança, ela cria em nós um padrão totalmente desconhecido, vai trazer para nós medo, insegurança, mas viver isso automaticamente traz para a gente uma maturidade, uma vida muito melhor do que era antes, com a ferida. Precisamos fazer a escolha certa enquanto ainda estamos feridos. Então, enquanto você está ferido, todos nós temos, a gente precisa fazer a escolha certa, que é esse relacionamento com Jesus. Ouvir das pessoas, né, dos mentores, do terapeuta, dos conselheiros, aquilo que a gente precisa mudar e colocar em prática essa mudança, porque senão a gente vai viver, a vida vai passar e a gente vai continuar ligado a essas feridas. Precisamos sair do desejar para o perseverar. Nada na vida se consolida se a gente não perseverar. O que é perseverar? É fazer constantemente, porque a gente tem mania de querer resultados rápidos. Então, a gente acha que a gente vai fazer algo, é igual uma dieta, a gente acha que vai fazer uma semana de dieta e emagrecer horrores. Mas não existe isso, não existe receita mágica. Precisa-se de quê? De constância. E que essa constância seja por muito tempo ou pela vida toda, para que a gente consiga sair daquele ponto e ir para aquilo que a gente deseja. Consistência é a chave. Fazer o que é necessário por um longo tempo é o que te traz o sucesso. E muitas vezes fazer sem vontade. Porque muitas das vezes a gente quer fazer coisas só na hora que nos dá vontade. Mas é isso que é isso que vai diferenciar a criança do adulto. A criança faz só o que ela quer, o adulto faz o que precisa ser feito. Perfeição é crescer até a completa maturidade. Joyce Meyer.
textos que não pode sair da sua mente, para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si mesmo. Efésios 1:6. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:1. Então, se encher da palavra de Deus, daquilo que Jesus falou a seu respeito. Isso aí é um pouco do que eu sou e eu quero agradecer vocês de terem chegado até aqui, de ouvir, de se perder um pouquinho, né, do tempo de vocês para ouvir e que essas palavras, essa aula faça você refletir, olhar para dentro, né, ter uma introspecção mesmo daquilo que você tem vivido até hoje. Todos nós temos. Até eu estou falando aqui nesse momento e estou reconhecendo coisas que eu preciso mudar, padrões que eu preciso mudar. Então, essa foi a nossa primeira aula e teremos outras aulas falando sobre isso.